Fala galera, como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui para a nossa quinta aula do nosso mini curso de Python. Eu estou aqui com a Isa e com a Vitória para a gente prosseguir com o nosso mini curso. Com tudo que a gente aprendeu até agora, imagine que eu propus o seguinte exercício para vocês. Faça um programa que mostre na tela os números de 1 até 10. Então eu vou fazer esse programa com vocês para a gente ver como é que isso funciona na prática. Bom, com os conhecimentos que a gente tem até agora, a gente conseguiria fazer 10 prints contendo os números de 1 a 10. Então vamos lá. Print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, print 6, print 7, print 8, print 9 e graças a Deus, print 10. Vocês não devem estar mais aguentando vendo eu fazer print de números de 1 a 10, né? Mas e se... Então, gente, a Rafa foi muito gente fina com vocês. Ela pediu até 10 só. Agora eu sou uma pessoa mais legal que a Rafa. Eu vou pedir pra vocês imprimirem na tela de 1 até 1000. Então, pausa o vídeo agora. Mentira, não pausa o vídeo porque não vai ser legal. Vocês viram o tanto de tempo que a Rafa demorou pra fazer 10 prints. Isso não é nada usual, então nem trivial. A Rafa vai explicar o porquê e vai explicar como otimizar isso. Bom, é por isso que as estruturas de repetição são tão importantes quando a gente está falando a respeito de programação. Quando a gente precisa repetir tantas vezes alguma série de comandos, às vezes é mais fácil se a gente otimizasse o nosso código e fizesse que ele se repetisse a quantidade de vezes que a gente precisa. É para isso que as estruturas de repetição servem. Eu vou explicar para vocês como que elas funcionam mais ou menos. Vocês lembram do nosso fluxograma abordado pela Isa na aula 1? Nele a gente tinha a entrada, o processamento e a saída. Digamos que a gente fez a nossa entrada, a gente entrou com tudo aquilo que a gente precisa e agora a gente precisa fazer com que uma série de comandos se repita. Então, uma determinada condição vai ser apresentada para que essa série de comandos se repita e se isso for verdadeiro, ele vai executar esses comandos que devem ser repetidos. E aí ele vai verificar novamente se essa condição é verdadeira. Se ela for, ele repete novamente. E se não for, ele sai do código da estrutura de repetição e continua o que tiver abaixo dele. Talvez vocês não tenham entendido muito bem tudo isso que eu tenho explicado ou entenderam, mas não conseguiram fixar. Então eu vou trabalhar com vocês a primeira estrutura de repetição e a gente vai ver como que isso funciona na prática. A nossa primeira estrutura de repetição é o while. E para que ele serve? Como que ele funciona? Essa nossa primeira estrutura de repetição executa os comandos que estão dentro dela enquanto a condição que a gente determina é verdadeira. A sintaxe dela é mais ou menos assim. O while, a gente coloca a nossa condição, 2 pontos, e identado, a gente coloca os comandos que a gente quer repetir. Eu vou fazer com vocês o exercício que a Vitória propôs dos números de 1 a 1000, para vocês verem que é possível e a gente vai gastar 3 ou 4 linhas no máximo para a gente fazer, coisa que antes a gente gastaria muitas e muitas linhas para a gente poder conseguir fazer. Primeiro, a gente vai colocar uma variável e a gente vai atribuir ela o valor 1, que é o nosso primeiro valor. São números de 1 a 1000, certo? E aí depois a gente vai colocar o while, e aí enquanto o i for menor ou igual a 1000, a gente vai repetir esses comandos, ou seja, ele vai contar de 1 até 1000. E aí nós vamos printar a variável i no caso, e aí a gente vai incrementar ela, i igual a i mais 1. Então como que isso vai funcionar? Eu adotei o valor 1, ele vai primeiro perguntar, i é menor que 1000? Ou seja, 1 é menor que 1000? O meu programa vai falar, 1 é menor que 1000. Então, eu vou printar o meu i. Aí ele vai incrementar e vai passar a ser 2. E aí ele vai perguntar de novo, 2 é menor ou igual a 1000? Aí vai falar, é. E aí isso vai se repetir até, no caso, 1001. Porque 1001 não é menor e nem igual a 1000. Então vamos, compilar pra gente ver funcionando. E aí, ó, estão os 1000 números de 1 a 1000, todos feitos em 4 linhas de código. Ô Rafa, quando eu tava dando a minha aula, você falou que aquele joguinho que a gente fez tinha como fazer mais rápido. Aí como que seria nesse caso? Bom, isso é uma pergunta muito legal. Vamos fazer aquele joguinho para vocês conseguirem até treinar um pouco mais a respeito do while. Então, primeiro, vamos com a nossa variável famosa, o número certo. E eu vou atribuir a ela o mesmo valor que a Isa atribuiu, o valor 6. E aí, eu também vou criar uma variável de controle chamada acertou. E eu vou atribuir ela o valor 0. Então, enquanto eu não tiver acertado, ela vai continuar sendo 0. E aí, eu vou fazer o meu while. While acertou diferente de 1. Ou seja, quando o meu
acertou for igual a 1, quer dizer que eu acertei e não vou continuar repetindo a minha estrutura de repetição. Fora isso, ele vai continuar sendo 0 e aí toda vez que ele for perguntar, ele vai repetir. Então, agora eu vou entrar com o meu número, que seria um int input, e aí eu vou perguntar, fazer os ifs. If número certo igual a número, quer dizer que a pessoa acertou. Então eu vou printar, print. Parabéns, você acertou. Elif número igual a 7 or número igual a 8, mesmas condições que a Isa propôs no jogo dela, print, passou perto, tente novamente. E por fim, else, print, passou longe. E por fim, o else, print, passou longe. Beleza, e a variável acertou? Bom, a variável acertou é quando o número certo é igual ao número. Então, aqui nesse if, eu vou acrescentar o comando acertou igual a 1. E aí, quando ele perguntar para o meu while se ele é diferente de 1, ele não vai ser, ele vai ser igual. E aí, eu vou parar de executar os comandos. Então, vamos compilar e ver se isso realmente funciona. Vou pedir para as meninas me ajudarem. Quero o número 7 já. Então, a Vitória pediu o número 7. Sim. Passou perto, tente novamente, ou seja, ele entrou dentro do Elif. Agora a Isa. Eu, novamente mais inteligente, 6. 6, exatamente. E aí, ó, parabéns, você acertou e ele saiu da minha estrutura de repetição, ou seja, ele não tá mais executando o código. Só para vocês verem funcionar que ele entra em todos os ifs, então primeiro a Vitória falou 7, depois eu vou colocar 10, ou seja, passou perto, passou longe e agora eu vou acertar. Parabéns, você acertou. Bom, gente, a gente conseguiu otimizar aquele código da Isabela, ficou bem mais fácil de fazer sem precisar ficar compilando todas as horas. E é basicamente assim que uma estrutura de repetição funciona. Você consegue fazer várias coisas com ela e ela é muito importante para o nosso conteúdo. Aqui está o exemplo que eu fiz com vocês dos números de 1 a 1000. E é basicamente isso, gente. A nossa aula foi isso. Vou ver vocês na próxima aula. Até mais, gente.